Um homem foi encontrado morto ontem aqui em Patos de Minas. O corpo dele estava nos fundos do bairro Jardim Itamaraty. A causa da morte ainda é desconhecida. Um homem de 74 anos foi encontrado morto na fazenda Limoeiro, atrás do bairro Jardim Itamaraty, em Patos de Minas. A causa da morte de José Eustáquio Gomes ainda é desconhecida, mas se sabe que ele estava caído em um buraco na divisa de duas propriedades rurais, sem lesões aparentes. Além disso, a perícia contou que o corpo não havia sinais de violência, mas foi observada uma lesão na parte posterior do crânio. Sendo assim, o local será melhor analisado com o Instituto de Perícia. Brenda Evelyn, para o jornalismo da NTV. E um homem de 22 anos foi preso ontem após apedrejar e esfaquear 3 pessoas no bairro São José Operário, aqui em Patos de Minas. Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de esfaquear e apedrejar pessoas no bairro São José Operário na noite desta sexta-feira em Patos de Minas. O incidente teve início em uma residência da rua 1º de Maio, quando esse rapaz compareceu até essa casa e acionou os moradores perguntando onde estava um rapaz que lhe devia dinheiro. Os moradores da casa de imediato começaram a dizer que ninguém nesse local devia dinheiro para esse rapaz, que de súbito começou a arremessar pedras em direção à casa e uma dessas pedras, inclusive, acertou o rosto de um morador de 42 anos que sofreu um corte no nariz. Em seguida, um homem de 34 anos saiu do imóvel e começou a discutir com esse suspeito, que desferiu 3 facadas em direção a essa vítima, que foi esfaqueada num dedo da mão esquerda, na barriga e no rosto. Em seguida, uma unidade do SAMU foi acionada e socorreu essas 2 vítimas, o homem que foi apedrejado no rosto e esse homem de 34 anos que levou 3 facadas. Enquanto essa ocorrência era registrada pela Polícia Militar, um outro homem de 40 anos que voltava para casa pela rua Minas Gerais afirmou que foi esfaqueado nas costas, sendo atingido no ombro por um rapaz com as mesmas características desse suspeito. De posse das informações, a polícia encontrou a irmã desse suspeito, que diz que ele teria chegado em casa bastante afetado, como se tivesse utilizado drogas, deixado uma mochila em casa e saído às pressas. A polícia iniciou rastreamentos e localizou esse suspeito, que estava com um corte de faca na mão devido às brigas e todas essas agressões. O rapaz foi hospitalizado e depois de deixar o hospital, foi preso e encaminhado aqui para a Delegacia de Polícia Civil. Eu sou Caio Machado, para o jornalismo da NTV. Obrigada, Caio. Que confusão, hein? E teve início ontem aqui em Patos de Minas o curso de formação de soldados da 10ª Região da Polícia Militar. O curso, inicialmente com 22 alunos, terá duração de 9 meses. Ao longo do curso, os militares serão capacitados a exercerem as funções policiais por meio de uma jornada de estudos que inclui disciplinas jurídicas e formação profissional. Além disso, serão submetidos a disciplinas práticas e atividades de formação de caráter militar. Todas as atividades seguirão os protocolos sanitários e medidas de segurança em relação à Covid-19. A seguir, Patense é campeão nacional de powerlifting e secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais diz que o estado pode ter epidemia de dengue neste ano. Um atleta patense que pratica powerlifting, que é um esporte de levantamento de peso, é o novo campeão nacional na categoria júnior. Essa já é a 4ª medalha do jovem de apenas 22 anos. Para levantar tanto peso, o Samuel tem que treinar todos os dias. Porém, o powerlifting não requer apenas força. O movimento de agachamento, supino e o peso morto tem que ser perfeito. E a técnica o atleta patense domina bem. O último campeonato do Samuel foi o nacional, realizado em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Lá, Samuel se superou. No agachamento, ele conseguiu levantar 192,5 kg e foi o 3º melhor agachamento da categoria. No supino deitado, o atleta conseguiu levantar 105 quilos e no levantamento foram 215 quilos. Para se ter uma ideia, esse é o peso equivalente a quase 2 motos de 125 cilindradas. O Samuel se saiu tão bem nas categorias júnior e estreante que voltou para casa com 2 medalhas. A experiência foi de outro mundo, assim. Você vê atleta de alto nível competindo e é muita gente, a energia é outra
E é muito interessante você estar lá vendo as pessoas que eu via no YouTube, porque competiu mundialmente, tá lá do meu lado assim, torcendo pela gente. E o espírito da competitividade até é muito saudável. Foi bastante interessante ter participado, né, de um evento tão grande e ter conseguido. A grande influência do Samuel veio do amigo e treinador Matheus, que também já ganhou algumas medalhas e foi campeão estadual. É legal ver o trabalho rendendo frutos e ver que tudo que a gente começou lá atrás está chegando num bom resultado agora. Eu via ele participando de algumas competições e tinha interesse no esporte, mas eu nunca tinha engajado de fato. Aí foi no começo, final de 2020, estava mais sedentário, pandemia e tal, e aí a gente começou a treinar aqui no CT e começou com um treino normal e eventualmente eu fui pegando gosto pelo esporte, pelos movimentos. O Samuel Vasconcelos tem apenas 22 anos de idade e é natural de Patos de Minas. Ele treina há 8 meses esse tipo de esporte e agora pretende reforçar ainda mais os treinos juntamente com o treinador. Isso porque nos próximos meses ele vai enfrentar outros campeonatos. A intenção é alcançar resultados ainda maiores. Como ele foi campeão júnior, eu acredito que vai rolar uma convocação para o Sul-Americano, que rola em setembro, que vai ser aqui no Brasil, em São Paulo, até onde eu vi na agenda. E eu acredito que ele vai ter a oportunidade de participar desse campeonato. Com certeza a gente vai estar lá, eu vou estar apoiando ele enquanto técnico. O professor faz um convite. Quem quiser participar do esporte pode entrar em contato. O objetivo da Alpha Powerlifting sempre foi esse, sempre foi difundir o esporte, iniciar mais pessoas no esporte e com certeza a gente pretende ter um espaço maior, onde a gente possa comportar mais pessoas treinando, onde a gente tenha mais visibilidade, tenha mais equipamentos para poder atender um público mais amplo e trazer esse benefício tanto para o esporte quanto para a população. Se a gente conseguisse, né, trazer mais pessoas para o esporte, seria assim muito bom, porque até que aqui em Patos vai ter uma Copa de levantamento terra supino, 5 e 6 de setembro. Então, essa visibilidade é interessante porque mais pessoas competindo, mais desafios e é sempre um estimulando o outro e, eventualmente, né, o crescimento. Parabéns ao Samuel. Agora vamos à previsão do tempo. Olha só, o carnaval pode ser chuvoso em Patos de Minas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, para esse domingo o céu será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro e também no Alto Paranaíba. Já para a próxima segunda-feira, o céu ficará parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada na nossa região. E olha só, por falar em chuva, alguns cuidados aí, né? Porque em coletiva ontem, o secretário de Saúde de Minas Gerais alertou para o risco de uma epidemia de dengue aqui no estado. Nessa semana, Minas Gerais registrou a primeira morte do ano pela doença e mais de 1.000 casos confirmados. Lembrar, né? Olhar para trás, a gente sempre busca 2019, aí você anda 3 anos para trás, 2016, sempre a cada 3 anos a dengue afeta muito o Brasil. E Minas Gerais sempre é um dos destaques em ter muitos casos de dengue. Este é um dos anos que pode sim termos mais casos de dengue. Por isso, destaco aí para toda a população, cuidados da dengue, todo mundo sabe, água parada, evitar água parada. Vamos olhar aí as caixas d'água, vamos olhar o lugar que pode estar tendo proliferação de dengue, olhar para o vizinho também, orientar a todo mundo da sua rua para que a gente não saia de uma pandemia e entre aí numa epidemia de dengue que acontece a cada 3 anos e esse seria o ano. Então vamos aproveitar e lembrar que a gente não quer sofrer mais nenhuma doença que a gente já sofreu bastante nos últimos 2 anos. Cada um fazer sua parte é muito importante. E olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que devido às questões técnicas em seu sistema, prorrogou para o dia 2 de março o período de dispensa de apresentação da declaração de saúde do viajante. A prorrogação, segundo a agência, se deve à necessidade técnica de migração do sistema que hospeda a declaração para um novo ambiente. A seguir, Ministério Público pede restauração do trecho interditado entre Patos de Minas e Presidente Olegário e cruzeiro na Avenida Getúlio Vargas será restaurado. O projeto de lei, que tem como objetivo instituir doulas como auxiliares nos partos em Patos de Minas, foi aprovado nesta semana.
Um projeto de lei que objetiva instituir doulas para auxiliar partos em hospitais foi aprovado no primeiro e no segundo turno em Patos de Minas. Em conjunto com a Associação Doulas Solitárias, o vereador Gladstone Gabriel deu autoria a tal projeto, para assim humanizar ainda mais os partos na cidade. Elisma é doula e ela conta que o papel da profissão é dar um suporte físico e emocional para as gestantes. O significado do nome doula significa servir, né? Então a gente está a serviço da mulher, né, da gestante. E para mim falar sobre a doulagem, eu preciso falar um pouquinho aí do processo do parto, né? Antigamente os partos aconteciam em casa, então a mulher tinha toda uma rede, né, de apoio, tinha ali uma tia, tinha uma avó para estar dando suporte, além da parteira, né? Então nós doulas vem com esse papel de dar esse suporte físico e emocional aí para essa mulher. Segundo ela, há vários benefícios com o acompanhamento da doula na gravidez. Dentre eles estão a redução em 50% de cesarianas, 60% nos pedidos de anestesia e 20% na duração do trabalho de parto. Uma maior satisfação com o parto, então a gente traz todos esses benefícios. A doula auxilia com massagens, técnicas de respiração, banhos, relaxamentos e outras técnicas para auxiliar a grávida na hora do parto. Elisama ressalva também que o papel da profissão não é somente na hora do parto. Ela conta que as profissionais levam informações durante a gravidez e também elaboram um plano de parto para que seja exposto os desejos da cliente. Durante a gestação, a gente vem com o papel de trazer informação para o casal. Então, a gente traz muitos estudos científicos, bastante informação, para que esse casal se prepare e para que eles entendam, né? O que pode acontecer ali no dia do parto. Então, juntos a gente elabora também o plano de parto, né? Então, a gente vai elaborando juntos e vai vendo quais caminhos que esse parto pode tomar. Rayane Rosa tem 3 filhos e ela diz que apenas um deles veio ao mundo através de uma cesárea. A gente fala sobre os nossos medos, elas tiram muitas dúvidas, então assim, é um trabalho fundamental para você chegar mais preparada no momento do parto. No momento mesmo do parto, o acompanhamento delas é importante, assim, porque chega uma hora que às vezes você não acredita mais em você, né? Porque é um momento muito forte. Ela diz que sempre foi cativada pelo parto humanizado, mas afirma que, após passar pela experiência, chegou a fazer um curso para ser uma doula também. A doula é a profissão do amor, né? Porque você está ali, você não sabe quanto tempo vai demorar, é uma dedicação extrema, né? Como diz, você sabe a hora que você... Nem a hora que você vai chegar, né? Porque o trabalho de parto começa, você é avisada, né? Você consegue avisar até a sua família, então assim, é uma dedicação extrema. Você consegue avisar, eu tô indo, mas você não sabe, né, quanto tempo que vai durar, a hora que vai acabar, então assim, é dedicação mesmo. Olha só, durante sessão extraordinária realizada na tarde de ontem, a Câmara Municipal de Presidente Olegário recebeu por 7 votos favoráveis e 3 contrários a denúncia protocolada na Casa Legislativa contra o vereador Oswaldo dos Reis Teles. O denunciante André Carlos Gonçalves Ferreira alega quebra de decoro parlamentar e requer instalação de comissão processante para cassação do mandato de Reis Teles. Conforme a denúncia apresentada em plenário, o denunciante alega que o vereador Reis Teles quebrou o decoro parlamentar, uma vez que seu comportamento de vereador faltou com respeito com a população de Presidente Olegário através de áudios nas redes populares dizendo impropérios, inclusive com cunho homofóbico, bem como ameaças dizendo que comprou um fuzil AR-15 de uso exclusivo das Forças Armadas e ainda denigre a cidade de Presidente Olegário, a qual representa.
A comissão, composta por 4 membros, terá o prazo máximo de 90 dias para concluir os trabalhos contados a partir da efetiva notificação do acusado. No plenário da Câmara e em suas redes sociais, o vereador Reis Teles divulgou nota pedindo desculpas por um áudio que foi amplamente divulgado nas redes sociais nos últimos dias. Uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais no último dia 24, com um pedido de liminar que determina ao governo de Minas Gerais, através do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais, a executar obras da pista interditada na rodovia MG 354, Porfírio Rodrigues Rosa, e melhorias do desvio provisório no quilômetro 152, em Presidente Olegário. A ação foi assinada pelo promotor de justiça Dr. Bruno Rossi contra o DR de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Devido às chuvas, a rodovia está totalmente interditada desde 10 de janeiro. O Ministério Público instaurou o procedimento tão logo aconteceu a interdição, mas até o momento não teve resposta dos órgãos do Estado para a recuperação da rodovia. A ação contra o DR é para que sejam executadas as obras de recuperação da pista interditada, bem como sejam feitas as melhorias no desvio provisório, foi o que disse o promotor. O Ministério Público pede à Justiça da Comarca de Presidente Olegário que conceda liminar determinando que o governo de Minas Gerais, através do DR, apresente em até 5 dias melhorias no desvio com largura compatível para as condições da trafegabilidade e monitoramento do fluxo pare e siga 24 horas por dia, até a conclusão da obra de recuperação no prazo de 90 dias. A decisão pode sair a qualquer momento. Os motoristas que trafegam na rodovia MG 354, no sentido Presidente Olegário a Patos de Minas, utilizam o desvio executado pela Prefeitura. Entra pelo quilômetro 152, Antiga Cerâmica, e aqueles que se deslocam no sentido oposto de Patos de Minas a Presidente Olegário usam o desvio construído pelo DR. Entra no quilômetro 153. E olha só, o Cruzeiro, uma obra monumental instalada há décadas no Marco Zero de Patos de Minas, que fica atrás da Catedral de Santo Antônio, na Avenida Getúlio Vargas, será restaurado. A estrutura de madeira está bastante comprometida, inclusive com ameaça de queda. A data para o início da reforma ainda não foi anunciada. Se você mora em Patos de Minas ou já visitou a Terra do Milho, certamente já deve ter visto esse cruzeiro, que fica na Praça Dom Eduardo, no centro da cidade. Para quem não sabe, a obra é símbolo de fé e história. Quase toda cidade do Brasil possui um igual a esse. Os historiadores contam que o monumento faz parte da colonização dos portugueses aqui no Brasil. Segundo os estudos históricos, um cruzeiro antigamente era usado para as pessoas rezarem, pedirem chuva para que as lavouras fossem irrigadas. Tudo acontecia aqui. Para quem não sabe, o Marco Zero de Patos de Minas, ou seja, local onde tudo se iniciou aqui na cidade, é aqui na Praça Dom Eduardo, onde está instalado o cruzeiro, que agora vai ser reformado. A madeira do cruzeiro resiste ao tempo e às condições climáticas. Porém, parte do monumento está apodrecido e corre o risco de cair a qualquer momento. Por esse motivo, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico decidiu pela restauração da estrutura. Segundo a Diretoria de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio Cultural, DIMEP, a reforma vai ser feita em toda a sua estrutura. Esse cruzeiro, ele é fundamental, tem uma importância histórica muito grande, porque é um dos últimos vestígios dessa antiga matriz de Santo Antônio. O cruzeiro e o altar-mor da antiga matriz também está preservado. Ainda não se sabe o valor que vai ser investido no monumento, nem quanto tempo vai demorar para a obra ficar pronta. Porém, o processo de documentos para contratar uma empresa já está bem acelerado. O que vai nortear a empresa ou profissional que vai fazer o processo de restauração vai ser justamente esse termo de referência e esse projeto executivo, que está em fase de elaboração. Os recursos para a realização da restauração, eles são fruto do FUNPAC, do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. A seguir, como uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia impacta o Brasil.
Idolina gigante se abre em fazenda na zona rural de Vazante. O Ministério das Relações Exteriores informou que cerca de 40 brasileiros conseguiram embarcar em um trem de Kiev para um local próximo à fronteira com a Romênia. Os funcionários da Embaixada do Brasil na capital da Romênia aguardam os brasileiros na fronteira, segundo o que informou Itamaraty. Outros brasileiros e também latinos-americanos já foram recepcionados mais cedo, foi o que acrescentou o órgão. Na manhã de hoje, a Força Aérea Brasileira, a FAB, confirmou ter colocado 2 aviões de prontidão para a retirada de brasileiros da região. Ainda não foram divulgados pela FAB ou Itamaraty detalhes sobre como, onde ou quando isso ocorrerá. O terceiro dia de conflito entre Rússia e Ucrânia não rende só imagens devastadoras de mortes e destruição. Traz também a reafirmação de que vivemos em um mundo globalizado, interdependente, permeado pelos fluxos de comércio financeiro e pessoas telecomunicações. Por isso, os impactos de qualquer guerra vão muito além das fronteiras em disputa, e as consequências estarão no dia a dia de cada um de nós. Brasil e Rússia. 14.442 quilômetros dividem geograficamente os dois países, o que não significa desconexão entre as nações. Isso porque quando um tanque de guerra russo passa sobre um carro de passeio na Ucrânia, no segundo dia de guerra entre os países orientais, quase que imediatamente o mundo todo percebe os desdobramentos diplomáticos, políticos e humanitários do ataque. O mundo temia essa guerra. Há aí mais de 40 milhões de ucranianos que estão sofrendo enormemente com o ataque russo. Isso significa o deslocamento das famílias, isso significa a busca por um abrigo, isso significa a mudança de um país para outro. Então é muito provável que nós tenhamos milhões de refugiados ucranianos em direção a outros países da Europa. As consequências não param nas mortes e na destruição local. Elas atravessam o Atlântico e sinalizam impactos econômicos severos. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são responsáveis por 1/3 da produção de trigo, da exportação de trigo mundial. O Brasil compra deles, muito embora não seja o principal exportador de trigo para a gente, que é ainda Argentina, Estados Unidos e o Canadá. Mas, mesmo assim, o impacto deles no mercado do trigo, por exemplo, é enorme, Outra situação, A Rússia fornece praticamente 40% do gás natural que é consumido na Europa. E a deflagração da guerra faz com que esse fornecimento possa ser comprometido de alguma forma. E a principal consequência nesse mercado de combustível já é de cara uma elevação ainda maior, E a gente já vem de um longo período de elevação do preço internacional do petróleo. Ele subiu ainda mais ontem e hoje por conta dessa crise, dessa guerra. A gente consome produtos importados da Europa que vão ser produzidos com uma energia mais cara por conta desse problema do gás natural. Então, a gente vai provavelmente importar insumos e produtos daqui a algum tempo mais caros da Europa também. Alvo de sanções econômicas, a Rússia também não sofre sozinha as limitações impostas, principalmente pelos Estados Unidos e países da Europa. A tendência de alta do dólar, do barril de petróleo e o aumento do custo da energia serão sentidos por todos em uma cadeia complexa que invade as casas e repercute no orçamento das famílias. E quanto mais o conflito se estender, pior fica. Se isso se alongar muito, os preços vão subir. O real vai continuar se desvalorizando em relação ao dólar, porque a gente já vê de cara que um aumento no preço do petróleo vai elevar o preço do combustível internamente. Essa foi uma das principais razões para a inflação estar em 2 dígitos atualmente. Mesmo se destacando no agronegócio mundial e ocupando o 11º lugar na economia, a crise global não traz, de acordo com os especialistas, oportunidade de conquistas de novos mercados ao Brasil.
A gente precisaria de ter um excesso de oferta de produto para a gente conseguir colocar, e praticamente todos esses produtos agrícolas eles já estão alocados, né? E a gente não consegue, tipo assim, uma cultura ela é planejada agora para ser colhida daqui 1, 2, 3 anos, né? Vamos supor que, hipoteticamente, a gente pudesse ocupar algum espaço na produção de carne bovina e suína deles para atender o mercado que eles atendiam. Isso, naturalmente, vai desembocar no aumento de preço interno da carne, né? Que é o que a gente viu recentemente, no ano passado, né? O aumento da demanda por carne brasileira na China fez com que a oferta de carne no Brasil, né, para a população brasileira reduzisse e o preço subisse. Enquanto o mundo aguarda cauteloso os próximos passos do líder russo, o Ministério das Relações Exteriores no Brasil se vira como pode para dar conta de manter uma boa relação do país com o resto do mundo democrático. O Ministério de Relações Exteriores tem hoje uma situação desafiadora para poder resolver. Não dá para dizer de que o presidente Bolsonaro ou que o Brasil apoie aquilo que é flagrantemente contra o direito internacional. Portanto, ele não pode apoiar Putin de uma forma direta, porque isso não só fere os delineamentos mais gerais da política externa brasileira, como isso também o coloca em uma situação completamente contrária aos interesses de Washington. Então, o que o Ministério de Relações Exteriores, nesse momento, pode fazer é dizer de que o Brasil apoia uma solução pacífica, algo para poder tentar tirar o foco desse tipo de debate. Um termo de ajustamento de conduta assinado ontem entre a Vale, o Ministério Público de Minas Gerais e o governo mineiro fixou a indenização de 236 milhões a ser paga pela mineradora pelo descumprimento dos prazos para descomissionamento de barragens. Outras empresas já haviam aderido ao acordo. A arrecadação total será de 324 milhões. O descomissionamento consiste em esvaziar áreas que armazenem rejeitos, encerrando o uso da barragem e reincorporando a estrutura ao relevo e ao meio ambiente. O processo se tornou obrigatório para que estruturas que utilizam o método de alteamento a montante, depois de tragédia em Brumadinho, que culminou na morte de 270 pessoas e impactos ambientais na bacia do Rio Paraopeba em janeiro de 2019. Um grande buraco se abriu na manhã da última quinta-feira na região de Barroquinha, zona rural de Vazante. Acredita-se que o buraco tenha cerca de 40 metros de profundidade. Estamos aqui na zona rural de Vazante com o Osteir, que é dono dessa propriedade. E ele nos contou que na quinta-feira, na parte da manhã, aconteceu uma dolina, que é como se fosse um buraco aqui na propriedade, né? Conta pra gente um pouquinho. É verdade, eu moro em Vazante e todos os dias eu venho aqui de manhã tratar das minhas coisas aqui, dos meus bichos aqui, todos os dias. Assim que eu cheguei aqui, por volta das 7h20, quando eu cheguei, que eu abri a porteira para entrar para a localidade aqui, eu ouvi o barulho, que eu olhei para baixo e não vi mais nada. Eu não vi nada de estrada, só o buraco. E por volta das 7 horas, o meu vizinho que me falou que ouviu o barulho, foi a hora que, o início da dolina. E por esse prazo aí que eu cheguei, eu fiquei meio, nem tem palavras para dizer, que eu fiquei muito chocado com o acontecido. E voltei para trás, voltei o carro e aproximei, mas sem palavras para falar. Não tinha palavra, nem força eu tinha para acreditar no que eu estava vendo. A dolina apareceu na entrada da propriedade e acredita-se que ela tenha cerca de 40 metros de profundidade, 50 metros de comprimento e 20 metros de largura. Devido ao fato, geólogos e policiais ambientais estiveram no local e pediram a autorização de Osteir para colocar terra no buraco. Mas ele diz estar muito abalado e não está pronto para este momento. Por volta de uns 10 minutos que eu estava subterrado, que eu vim para fechar o silo, que estava ali naquele local. E aí foi Deus que me atrasou na estrada.
Mas se Deus é maior, sabe o que faz. Só respondi para eles que eu não estava acreditando no que aconteceu, o acontecido, para me aguardar e deixar eu acreditar primeiro para a gente falar. No ocorrido, Osteir diz que foram soterrados animais, telhas de zinco, ferramentas e até mesmo o silo que estava no local. Além disso, ele acredita que a causa da dolina tenha sido a extração de minerais frequentes na região e, por isso, pede justiça. O que a gente analisa, todo mundo vem aqui e fala, os próprios pessoal da Nexo, que é a mineradora, eles têm a lavra, né, subterrânea, então tudo isso pode ser causado pela água que tira, então o lençol fica livre, o que pode acontecer também, que na região aqui tem muita dolina, inclusive no fundo aqui, a Votorantim, anexa, ela divide comigo e comprou uma terra aqui no fundo, aproximadamente 100 metros, que comprou de um colega meu, por causa devido às dolinas, sabe? Tantas dolinas que ele não resistiu e teve que sair. Então pode ser isso também. A seguir, patenses aproveitam festa privada neste carnaval e evento artístico é realizado no Teatro Municipal. Com cuidados sanitários, patenses aproveitaram este sábado com festa de carnaval. Quando a pandemia da Covid-19 parecia abrandar, com municípios vizinhos inclusive anunciando o retorno dos carnavais de rua, o surgimento da variante Ômicron fez com que os planos de folia retrocedessem. Em Patos de Minas, enquanto algumas pessoas aproveitaram o feriado prolongado para viajar, outras irão curtir os eventos privados, com blocos carnavalescos e grandes atrações musicais. Para a maioria dos foliões, este foi o primeiro retorno à festa desde 2020. Primeiro carnaval! Primeiro carnaval! Primeiro carnaval. Ano passado eu fiquei mais quieto por causa da pandemia. E como é que tá a expectativa para esse? A expectativa muito boa, né? A galera tá animada. Agora a gente, graças a Deus, tá dando uma amenizada nessa pandemia aí. Vamos só curtir. Curtir com responsabilidade, álcool em gel aqui. Vamos curtir a festa aí. Segundo um dos organizadores do evento, a trégua da chuva veio em boa hora. Hoje tá um calorzão, um dia muito bonito, graças a Deus, né? Bom pra curtir. E devido à presença massiva de pessoas, os cuidados sanitários e o passaporte vacinal contra a Covid-19 são obrigatórios para ingressar nos blocos particulares. Cara, a expectativa tá muito grande. Acho que a maioria da galera, todo mundo pediu vacina para entrar, então acho que tá tranquilo. Então, controla bastante, né, ter vacinado. E dá uma sensação de segurança, sim. Os eventos privados movimentam a economia local, com alocação de equipamentos musicais, estruturas e iluminações, além de contratação de equipes de atendimento e segurança. O bloco impacta muito na economia da cidade. Nós estamos gerando mais de 200 empregos diretos, né? E assim, movimenta muita economia. Supermercados, empregos indiretos também, né? E a gente entende que o bloco vindo para a cidade traz muitas coisas boas para a cidade, né? Enquanto a pandemia não passa, os abadás, adereços e glitters saciam a vontade de quem gosta da festa. E teve até folião que veio de fora para curtir o carnaval patense. Patos de Minas principalmente, nunca tinha vindo aqui, espero ser massa pra caramba. Que show que você quer curtir aí? Tô ansioso pelo do Pose, cara, gosto demais dele, bom demais. Focar em chuva, sol que nós tá aqui. O que vocês vieram ver aí de show? Os boy. Primeiramente homem, né, e eu quero ver o Pose. E a MC Drica. Jonga, Drica também, principal. Uma boa festa pra vocês então. Obrigada. Beija na boca! A cidade de Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, passou a integrar a Associação Europeia de Cidades Termais Históricas. É a primeira vez que uma cidade brasileira integra o circuito turístico. A entrada de Poços de Caldas significa para o município mineiro a possibilidade de melhorar a atratividade dos seus potenciais turísticos para o público europeu, além de novas políticas públicas voltadas para o setor. E olha só, gente, falando em cultura, um evento foi realizado ontem no Teatro Municipal Leão de Formosa, aqui em Patos de Minas. Quadros foram expostos e apresentações musicais e teatrais também foram realizadas.
Nessa sexta-feira, no Teatro Municipal Leão de Formosa, ocorreu um evento com exposição de artes, apresentação de duetos e peça teatral. O organizador do evento foi Moisés Salvador, artista plástico da cidade. E ele diz que desde bem novo é apaixonado por este ramo e que hoje, inclusive, tem uma escola de arte. Eu comecei bem cedo, né? De 11 aos 12 anos eu comecei a mexer na área da arte, para aprender, né? Com 14 anos eu comecei a dar aula, minha escola funciona já há 21 anos. Aí eu abri uma escola e foi crescendo, graças a Deus, hoje já está no nível maior, né? E muita criança, muito adulto, né? É uma escola bem diversificada em questão de idade, de estilo também. Hilda Francisca, de 65 anos, levou 2 quadros para vender, um de flores e outro de carro de boi. Ela está fazendo aula com o Moisés há 2 anos e conta que começou a pintar quando tinha depressão e a atividade a ajudou. Antigamente eu estava muito com depressão. Aí eles falaram comigo, vai fazer pintura, é muito bom, né? Aí comecei. Nossa, gente, lá não lembro de nada. Adoro. Além disso, no local também teve uma apresentação teatral relacionada ao cristianismo. Tiago Barra participou da peça. Nossa apresentação tem como objetivo semear boas novas, né? A gente crê no Evangelho e prega através das boas novas de Cristo, apenas encenando, né? De uma maneira simples, suave e que descontrai as pessoas. É um entretenimento que entra de uma maneira mais agradável, talvez, mais entendível para alguns. Esse é o intuito das nossas apresentações. O integrante do grupo conta que a arte no interior tende a não ser tão valorizada. Sendo assim, ele vê eventos como o de sexta-feira, com exposição de quadros, duetos e apresentação teatral de extrema importância. A arte, na maioria das vezes, ela é subvalorizada, né? É muito importante que seja dado mais valores, principalmente para as pessoas da nossa região, do interior. Geralmente, grandes capitais são as mais relevantes, digamos assim. Então, é muito importante para nós, para todos nós como comunidade, valorizar, né, a arte individual, independente e às vezes pequena, mas que tem um grande valor, é um grande suor que é colocado, né, assim, no trabalho e grande dedicação de muito tempo, como eu disse. Talvez tem gente que a vida inteira faz isso e talvez não é tão valorizada por ser da cidade, né? Eliasal disse agora há pouco que a cidade de Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, passou a integrar a Associação Europeia de Cidades Termais e Históricas. Vamos entender melhor. Pode pôr na tela. Poços de Caldas está entre as novas cidades membro que passam a integrar oficialmente a Associação Europeia de Cidades Termais Históricas. Fruto de muito trabalho, né? Principalmente a última viagem que nós fizemos a Portugal, tanto eu como o Júlio, vice-prefeito, né? Fomos até Caldas da Rainha, que é a nossa cidade irmã, para realmente chancelar essa vontade de Poços estar fazendo parte da ETA, que é o Circuito Termal Europeu. Então, dentro das conversas, nós solicitamos, né, que Caldas da Rainha pudesse novamente entrar em contato com a associação para que nós pudéssemos fazer parte efetivamente dentro de todo o processo da ETA. Poços é a única cidade da América do Sul integrada na associação, reconhecida internacionalmente. Como o próprio presidente colocou dentro da sua carta, que é muito interessante, ele deixa muito contente que Poços, como a única cidade fora do circuito termal dentro da Europa, né, ele recebe com muita alegria que é a expansão de todo o projeto, que eles entendem que é fundamental essa discussão, essa apropriação das águas termais. Então, Poços, sendo aí essa única cidade, a gente eleva também não somente o nome de Poços, como Minas Gerais e como o Brasil, como referência dentro de águas termais. Poços de Caldas tem inúmeras características termais que se enquadram na associação. Além das termas Antônio Carlos, com grande valor cultural, mineral e histórico, as águas sulfurosas e fontes ao longo da cidade agora fazem parte da rota turística europeia. Tivemos o retorno do presidente da ETA, que foi feita uma reunião para tratar justamente não somente de Poços, mas de outras cidades que estão ingressando dentro do circuito termal europeu.
e recebemos com muita felicidade, muita satisfação essas boas-vindas de Poços de Caldas. Agora nós iremos falar de trâmites básicos administrativos, como por exemplo o pagamento da anuidade para que Poços esteja realmente de fato dentro do circuito. Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Bom feriado aí, bom recesso de carnaval. Aproveite bastante com cuidado, viu? E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 12 horas, no programa Guimbo Aventura. Antes disso, na segunda tem o 30 minutos às 11h30 e mais informações no patujá.com.br. Até lá!